Olá, meu nome é Gabriel Simões e sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje iremos falar sobre o sistema Terra-Lua. Desde a aurora da humanidade, olhamos para o céu. Isto é, desde a época em que a espécie de Homo erectus foi reconhecida como a primeira espécie humana, é que olhamos para o céu. Às vezes maravilhados, outras vezes aterrorizados, mas sempre com um olhar de curiosidade e admiração do desconhecido. Não é à toa que já rendemos homenagens e preces ao Deus Sol. Morríamos de medo dos cometas e ficávamos encantados com as estrelas. O motivo da humanidade e seus povos sempre adorarem o Sol, a Lua e outros fenômenos da natureza é porque tudo o que era desconhecido era sinônimo de uma divindade muito poderosa e suprema, geralmente criadora de tudo o que existe. Até encontros entre duas estrelas no vasto universo se tornou lenda para os povos antigos, mesmo que na verdade essas estrelas estejam a distâncias absurdas. Mas a visão que temos aqui da Terra é de que elas se encontram. Com isso, surgiram diversas lendas, e uma delas é o conto chinês que surgiu há 2000 anos atrás, e foi passado por gerações de famílias japonesas até surgir o festival Tanabata, que é comemorado no dia 7 de julho. A lenda Tanabata conta a história de Orihime, a princesa Tecelã, e Hikoboshi, o pastor dos rebanhos. Tudo começa com a história da filha de um rei celestial, chamada Orihime, que descia todos os dias e o dia todo no céu estrelado e no universo. Eram peças muito delicadas, que hoje em dia chamamos de nuvens, neblina e nevoeiro. Um certo dia, seu pai, o rei Tenkou, havia percebido que sua filha estava muito triste, descendo sem descanso. Então, decidiu dar uma folga para ela e deixá-la livre por um dia inteiro. A princesa Orihime ficou extremamente feliz, vestiu seu kimono e saiu correndo pelo rio de luz no céu estrelado chamado de Via Láctea. Nesse dia, Orihime conheceu um pastor de rebanhos chamado Hikoboshi. A princesa era a estrela Vega e o pastor era a estrela Altair. Ambos viviam em dois cantos opostos à Via Láctea. Embora eles tivessem muitas diferenças e anos-luz de distância, o amor entre os dois quebrava todas essas barreiras. Após dias fora de casa e sem tecer nada, o rei celestial foi atrás de sua filha e proibiu o encontro dos dois, devolvendo Hikoboshi para o seu devido lugar. Enfurecido, o rei derramou água estelar na Via Láctea. Até então, o seu leito tinha uma corrente rasa que podia ser atravessada a pé, mas ao despejar tanta água estelar, a Via Láctea acabou se tornando um rio profundo e cheio de escuridão. Triste com o destino que teria que tomar, Orihime se tranca em seu quarto aos prantos, parando de tecer as nuvens para o céu estrelado, o que viria a causar grandes problemas na Terra, como falta de chuva, aquecimento climático, entre outros fatores. Temendo pelo pior, o Rei Celeste acaba permitindo que sua filha veja o pastor uma vez por ano. Esse dia seria o 7º dia do 7º mês do calendário lunar, também nomeado como 7 de julho, o Tanabata. Essa é uma linda lenda e história de amor, originada a partir da imaginação dos povos antigos que olhavam para o céu. Obviamente, existem diversas outras histórias semelhantes. Logo, a humanidade criou a astrologia, numa tentativa de entender o mundo e a vida a partir do que se podia ver no céu. Olhar e entender o céu foi ficando cada vez mais importante à medida que a humanidade se organizava e precisava controlar o ambiente e administrar a vida de muitas pessoas. Lembrem da necessidade de medir o tempo, os dias, meses, anos. O tempo medido
é um importante instrumento de organização do pensamento humano sobre os fenômenos da natureza, estabelecimento de rotinas fundamentais para o fluxo de pessoas e objetos e planejamento de ações futuras de acordo com as necessidades e demandas. Sem o tempo, estaríamos desorganizados e sem parâmetros para compreender o andamento das atividades humanas e os efeitos da sua interferência na sociedade. Também temos que lembrar da necessidade de conhecer as estações, que é essencial para a agricultura e criação de animais, e da necessidade de se localizar no mundo, que é essencial para viajar pelo mundo e, em especial, para a navegação marítima. Essas necessidades deram origem à astronomia, que é uma ciência capaz de fazer previsões coerentes e cada vez mais precisas. Atualmente, as necessidades aumentaram. Temos as viagens espaciais e queremos entender a origem e o destino do universo. É a ciência que se trata do universo sideral e dos corpos celestes, com o fim de situá-los no espaço e no tempo e explicar sua origem e seu movimento. Nós vivemos em um universo onde estima-se que tenha 9 bilhões de trilhões de estrelas. Isso em nosso universo observável, que é o limite onde nossos olhos podem alcançar e enxergar a luz. Dentro desse vasto universo existe a Via Láctea, que é a galáxia onde vivemos e tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Dessas estrelas, nós estamos presentes em um sistema solar que se encontra a aproximadamente 30.000 anos-luz do centro da Via Láctea. Em nosso sistema solar, nós temos a presença de 8 planetas, onde apenas o nosso, a Terra, existe vida da forma que conhecemos. Agora vamos falar do que existe de mais próximo, a Lua. A Lua é nosso satélite natural e está a 384 mil quilômetros da Terra. Só para dar uma ideia, o Brasil, que é muito grande, tem mais ou menos 4.000 quilômetros de norte a sul. Isso quer dizer que a Lua ela está muito, mas muito longe mesmo. Claro, só para ter uma noção da distância, nesse espaço entre a Terra e a Lua, cabem todos os planetas do Sistema Solar e ainda sobra espaço. Mas como se originou a Lua? De verdade, ninguém sabe. Mas é claro, existem diversas tentativas para explicar o surgimento da Lua. Pode ter sido formada a partir de uma colisão da Terra com outro corpo celeste há cerca de 4,6 bilhões de anos. Pode ter sido formada do colapso da mesma nuvem de gás e poeira que formou o Sistema Solar. Ou pode ser que era um corpo errante que foi capturado por nossa gravidade. Vamos então olhar com mais cuidado o sistema Terra-Lua. Ele é muito importante para a humanidade. A Lua, ela gira em torno da Terra e conforme a posição dela em relação ao Sol e a nós, a parte iluminada muda e vemos todo dia uma imagem diferente da Lua. São as fases da Lua. O formato da Lua é sempre o mesmo, mas a gente só consegue ver a parte iluminada. A Lua, além de girar em torno da Terra, gira também em torno de seu eixo, como um peão. Mas aqui tem uma coisa interessante. O tempo que ela demora para dar uma volta em torno do próprio eixo é igual ao tempo que ela demora para dar uma volta em torno da Terra. Consequentemente, a gente só vê um dos lados da Lua. Aliás, já fizeram música e até filmes com isso. Outra coisa interessante que acontece por conta dos movimentos da Terra, da Lua e do Sol são os eclipses. Eclipsar é impedir a visão. Chamamos de eclipse da Lua toda vez que não podemos ver a Lua, e eclipse do Sol toda vez que não podemos ver o Sol. Quando a Lua entra na frente do Sol, temos o eclipse solar. Ela faz uma sombra sobre nós. Quando a Terra entra na frente do Sol, ela faz uma sombra sobre a Lua. Um fato interessante é que o plano de revolução
da Lua em torno da Terra não coincide com o plano de translação da Terra em torno do Sol. Eles não são paralelos. E por isso, os eclipses não acontecem com tanta frequência. No geral é isso. Agradeço pela sua audiência, pela sua paciência. Até um próximo vídeo e tchau!